Olá animador, tudo bem com você? Eu me chamo Raul Vanucci, sou diretor de animação e você está no canal Animação Online. No vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os tipos de deformation aqui no Toon Boom, aplicá-los na prática e te mostrar a diferença entre cada um deles. Então fique comigo até o final desse vídeo. Já deixa aquele like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho das notificações. Assim, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para você e me permite continuar te entregando conteúdos de qualidade como esse. Então vamos lá? Para começar aqui, eu criei um bracinho especialmente para exemplificar a construção dos deformations aqui. Então é um rig muito simples. Nós temos uma pecinha da manga, do braço e da mão conectada aqui com um auto patch para fazer a junção da mãozinha com o braço. Nós temos uma peg acima de todo mundo. Então é uma estrutura muito simples, como eu disse, apenas para demonstrar para você os tipos de deformação aqui no Toon Boom. Vamos então construir a primeira delas, que é a mais simples de todas. Eu vou clicar aqui na ferramenta de Rigging Tool, que é a construção de deformation. Caso você não tenha essa barra aqui ativa, basta clicar com o lado direito aqui na barra superior e ativar a opção Deformation. Então nós vamos clicar no Rigging Tool, vir aqui em Tool Properties e deixar habilitado essa primeira opção Automatic Mode. Então vamos chamar esse primeiro tipo de deformação automática. E com ela é possível fazer dois tipos de deformation mais comuns aqui no Toon Boom. Então eu vou começar pelo primeiro deles, com a layer do braço selecionado. Eu vou simplesmente clicar aqui no topo do bracinho e arrastar para dentro, criando assim uma Bezier. E aqui na direção da mãozinha eu vou clicar e arrastar novamente para dentro, criando essa segunda Bezier. Para eu sair do modo de construção de deformação, basta clicar aqui na ferramenta Transform e eu já consigo testar o efeito que essa deformação está causando na pecinha do braço. Com esse tipo de deformação, é possível criar essas curvas e deformar esse bracinho na posição que eu quiser. Então é possível fazer uma animação apenas com essas curvas. E um ponto muito importante que vai diferenciar esse deformation dos outros que eu vou mostrar a seguir é que no modo automático, toda vez que eu mover o offset, ele vai trazer a peça inteira. E isso é importante para partes do meu rig que eu gostaria que elas ficassem fixas. Então quando eu movo o offset, ele traz toda a peça junto. E para finalizar esse rig aqui, nós vamos estabelecer a hierarquia. Veja que a mãozinha e a manguinha não estão acompanhando. Para isso, eu vou entrar aqui no grupo da deformação e vou trazer uma node de Kinematic Output. Eu vou fazer duas ligações aqui. A primeira ligação eu vou trazer aqui da node curva e conectar aqui no Multiport Out, que vai ser a minha conexão da mãozinha. Eu vou copiar e colar essa node aqui e vou fazer uma segunda conexão, só que agora a partir do offset. E essa conexão vai ser a minha conexão da manguinha. Então perceba que aqui na ordem do multiport, o primeiro é o da manga e o segundo é o da mãozinha. Isso vai facilitar na hora de conectar aqui. O primeiro é o da manga e o segundo é o da mão. Para efeito de organização, eu ainda posso voltar aqui para o grupo da deformação e colocar o Kinematic Output da mão para esse lado do multiport. Assim, quando eu retornar, ele já vai estar do lado certo da mãozinha aqui. E eu não fico com nenhum conector passando na frente do outro. Eu sei que isso pode parecer um tipo de toque, mas eu gosto de deixar o rig sempre muito bem organizado. Assim, toda vez que eu rotacionar ou mover o offset, todos os elementos virão em conjunto, mas ao mexer nas curvas, apenas o bracinho vai deformar. A mão conectada com o Kinematic Output, ela não vai deformar, como nós já vimos em outros vídeos aqui do canal. Tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar num card aqui para você, que eu mostro como fazer a hierarquia de forma correta utilizando o Deformation. Então, vamos para a nossa segunda forma de construir um deformation aqui no Toon Boom. Nós acabamos de ver a construção de curvas no modo automático, agora nós vamos ver a construção de bones também utilizando o modo automático. Então, vou clicar aqui na peça do braço e vou construir também no modo automático aqui na Tool Properties, mas dessa vez eu vou fazer 3 cliques. Um clique aqui em cima, outro no meio e outro aqui perto da mãozinha. Ainda com a ferramenta de construção ativada, eu vou regular esse joint aqui.
E é sempre indicado fazer com que esse joint ele passe a área do braço. Assim, a deformação desse bones vai ficar mais coerente com uma articulação real de um braço. Se eu deixar esse joint muito fechado, ele causa algumas deformações indesejáveis aqui, por exemplo, nessa parte aqui do braço. Por isso que eu indico sempre passar essa área de joint da peça que você quer rotacionar aqui com bones. Assim, ele suaviza muito mais essa deformação, tá vendo? Ela ainda existe, só que um pouco mais suavizada. E agora, para fazer a hierarquia, é muito parecido com a forma que nós vimos no Deformation anterior. Nós vamos entrar aqui no grupo da deformação e eu vou colocar um Kinematic Output aqui ligado no Bone 1 e trazer aqui para o Multiport Out. Vou colocar ele desse lado aqui. Vou criar uma cópia desse Kinematic aqui e conectar no primeiro Bone aqui de cima, que é a parte que nós vamos conectar a nossa manguinha. E vou trazer aqui para o Multiport. Então o primeiro aqui da esquerda é o da manga e o segundo é o da mão. Toda vez que nós rotacionarmos pelo primeiro bone, a manguinha ela vem junto. Mas quando eu rotacionar pelo segundo bone, a manguinha fica parada e a mão acompanha, mas sem deformar. Eu fiz a aplicação desse Deformation em bones aqui utilizando um bracinho como exemplo, mas ainda é possível aplicar com mais de um joint em troncos de personagens ou em personagens que têm rabo para fazer follow-through e overlapping. Agora nós vamos para a terceira forma de deformação aqui dos meus exemplos, que é o modo curva, só que utilizando o Envelope Mode. É muito parecido com o primeiro que nós fizemos no modo automático, mas nós vamos ter uma diferença no offset. Então eu vou clicar aqui na pecinha do braço, só que agora eu vou selecionar essa opção aqui, Envelope Mode. E é o mesmo procedimento, clicar e arrastar, clicar e arrastar. Vou fazer a mesma hierarquia que nós fizemos em todos os deformadores até agora. Mas perceba que a diferença agora é que o offset, ao movê-lo, ele não vai trazer todo o conjunto de elementos. Eu consigo movimentar essa peça a partir do ombro, então eu posso deformar as curvas aqui e manter a mãozinha parada no mesmo registro, assim como eu posso mover a curva aqui da mãozinha e manter o offset ali parado como de costume mesmo. Mas a grande diferença é quando eu mover o offset, a mãozinha ela fica fixa ali naquele ponto. E isso é muito interessante para criar essa possibilidade de animação reversa, onde eu ancoro um ponto da minha animação, por exemplo aqui com a mãozinha, mas eu movimento o registro do ombro do personagem. E isso é muito bom para fazer um personagem, por exemplo, pegando um objeto em cena. Então você usa a curva da mão até esse personagem encostar no objeto e depois, caso você queira deslocar o ombro desse personagem ou fazer esse personagem se movimentar na cena, mas com a mãozinha ancorada no objeto, você consegue mover a partir do offset. Mas essa é apenas uma das possibilidades de animação com esse tipo de deformação em curvas. Agora nós vamos para o nosso quarto tipo de deformação, que é a deformação modo envelope. E para construí-la, nós vamos fazer o mesmo caminho do deforme anterior, modo envelope, só que agora a forma de construir esse deforme vai ser diferente. Eu vou desligar a visualização dessas pecinhas da manga e da mão temporariamente com a tecla D do teclado, para que eu consiga enxergar essa peça inteira para a gente fazer o contorno do shape com a ferramenta de Deformation. Então eu vou clicar aqui na peça, eu vou praticamente contornar clicando e arrastando nos principais pontos desse shape e depois nós vamos ajustar essas curvas aqui na sequência. Para finalizar eu vou apertar a tecla Alt e agora ainda com a ferramenta ativa eu vou editar essas linhas. Agora eu tenho a deformação envelope construída no meu shape do braço. Eu vou voltar a visualização aqui da mão e da manga. E nesse tipo de deformação eu não gosto de fazer hierarquia, porque esse tipo de deformação, no meu entender, é para a gente modelar a anatomia da peça. Por exemplo, eu preciso colocar esse bracinho com um ângulo para o outro lado aqui. Eu preciso criar uma curvatura diferente para passar uma outra característica para essa pose. Então, no meu entender, essa peça ela precisa ficar livre, sem deformação. Então, as outras peças, por exemplo, eu vou pegar aqui as pegs da manga, eu vou rotacioná-la
e vou ajustar a mãozinha conforme essa nova deformação. Então ela é uma forma muito mais livre para se mexer e eu não gosto de travar as outras peças com hierarquia. Há quem faça algum tipo de hierarquia através do offset, por exemplo, você vir aqui no offset da deformação, trazer um kinematic output, conectar aqui no multiport e conectar na manga. Então toda vez que você mexer aqui na curva do offset ou mover o offset, a manguinha vai acompanhar. Eu acho esse tipo de efeito muito estranho, pois isso faz com que você perca a liberdade de mexer nessa curva apenas com a intenção de deformar o shape. Toda vez que você mexer no offset, ele vai trazer a manguinha junto e você fica limitado. Então esse tipo de deformação, como eu falei, ela é muito útil para modelar a reação do músculo. Então quando o personagem dobrar o braço e você precisar criar um volume aqui, esse tipo de deformação ele te dá muito mais controle para modelar o shape conforme a necessidade. Fala, animador! Aqui quem vos fala é o Raul do Futuro e eu parei a edição desse vídeo quando eu percebi que eu esqueci de passar para você uma outra aplicação de Deform Envelope nesse exemplo. Eu preparei aqui dentro do grupo da manga 2 Deformations Envelope, um para a parte superior e o outro para a parte de trás da manguinha. Assim, é possível modelar o volume dessa manga para criar uma perspectiva e trazer variações e possibilidades para esse desenho. Então fique aí com mais uma possibilidade de aplicação do Deform Envelope. Nós vamos então agora para o penúltimo deformation, que é o Freeform. E esse modo Freeform, ele é muito utilizado em elementos que imitam tecido ou até mesmo texturas que você queira aplicar dentro do seu rigging. Então para isso eu vou selecionar aqui a layer de desenho e no Tool Properties eu vou habilitar essa última opção, Freeform Mode. E a princípio eu vou clicar aqui nos 4 cantos desse retângulo, vou clicar aqui na ferramenta de Transform e eu já posso testar a deformação. Veja que para a versão 21 ele ainda trouxe um outro atributo aqui que é a rotação do ponto. Então eu consigo ainda mover e rotacionar a partir desse círculo que existe aqui em volta e com isso eu ainda crio uma deformação secundária. Eu consigo animar esse elemento, por exemplo, imitando uma toalha, uma cortina, até mesmo uma bandeira, fazendo um movimento de overlapping. E quanto mais pontos eu criar aqui nesse elemento, mais eu vou travar a sua animação. Então eu vou repetir aqui o processo, só que dessa vez criando mais pontos do que eu criei anteriormente. Eu vou colocar pontos aqui também no meio dessas linhas e alguns aqui dentro do elemento. Perceba que quando eu mover esse ponto, ele vai travar muito mais a animação, porque esses outros pontos fixos estão impedindo que essa deformação chegue até os outros pontos. Então eu consigo mover e deformar muito menos essa região aqui, porque esses pontos eles estão impedindo que essa deformação atinja aquele lado. Eu consigo simular volume e animar esse elemento como se ele fosse uma malha aplicada dentro de um personagem, como se fosse uma textura, para criar esses pontos de volume dentro do personagem. E a última forma de deformação que eu gostaria de passar para você não está nesse vídeo. Esse conteúdo já está criado e eu vou deixar num card aqui para você, que é o Deformer on Deformer. É um tipo de deformação muito útil, onde você aplica combinadamente uma deformação em curvas em cima de um Deform Envelope. Você consegue trabalhar basicamente com 2 deformers ao mesmo tempo, mas eu explico para você em detalhes nesse vídeo que já está gravado e está aparecendo no card aqui para você. Esse foi o conteúdo de hoje. Por favor, deixe nos comentários as suas impressões e o que mais você gostaria de aprender aqui no canal, pois a sua opinião é muito valiosa para mim. Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!